Olha só a informação de que um servidor do SERPRO, que estaria lotado na Receita Federal, teria vendido informações de ministros. Eu não sei, me parece muito estranha essa história. Como eu falei para vocês, eles estão querendo colocar esse negócio de vender informações. Por quê? Porque aí se torna um crime. Por que eles não conseguiram prender o Eduardo Tagliaferro naquele caso? Porque o Eduardo Tagliaferro não vendeu as informações, ele entregou as informações como uma boa fonte para o jornalista. Eles estão querendo inventar aqui que os jornalistas pagaram a fonte, pagaram pela informação. E aí, meu amigo, deixa de ser fonte jornalística, né? Aí passa a ser... Veja, eles não estão nem acusando nenhum jornalista ainda não, mas isso aqui é implícito, a acusação contra os jornalistas que vazaram informações sobre a Viviane Barsi de Moraes e outros ministros aí, né? Então está implícito essa acusação, que eles estão querendo botar medo na imprensa por conta disso daí. Eles sabem que o Alexandre de Moraes sabe que está numa briga com o Lula quer destruir o Alexandre de Moraes, e aí ele está querendo queimar a imprensa nessa brincadeira, como é bem o estilo do Alexandre de Moraes no final das contas. Vamos entender isso daqui, porque mesmo que seja verdade, vamos supor que seja verdade, eu não sei, tá? Eu tô achando estranho isso daqui. Já falei para vocês, eu já fiz projeto na Receita Federal, todo mundo lá sabe que os sistemas são todos registrados, todos têm auditoria. Tudo que você faz nos sistemas lá, evidentemente fica registrado e todo mundo sabe disso lá. Então me parece uma coisa muito estranha isso tá acontecendo. O cara, o cara, como é que ele sabe que o cara vendeu informações? O cara recebeu um Pix na conta dele, é isso? Bateu um Pix na conta. Cara, é uma coisa muito estranha isso daqui, bicho. Realmente assim, o cara tinha que ser muito inocente de achar que não iriam pegar ele, né? A não ser que tenha alguma outra coisa. Não sei que evidências que ele tem, mas mesmo que por hipótese, de fato eles tenham evidências que o cara vendeu informações, nada justifica a truculência do Alexandre de Moraes. O que ele está fazendo é, mais uma vez, abusando da justiça para perseguir opositores. Para início de conversa, os acusados, né, da Receita Federal aqui, eles não têm foro por prerrogativa de função. Então, mesmo que por hipótese eles estejam cometendo crimes, fazendo coisas erradas, eles deveriam estar sendo processados na primeira instância, não no STF. Não existe foro por prerrogativa de função da vítima, que é o Alexandre de Moraes no caso, ou outro ministro do STF. Mais do que isso, né, se o Alexandre de Moraes é a vítima, ele não poderia de maneira alguma estar ele sendo o juiz desse caso, né? O que a gente está vendo aqui é um absurdo em termos de investigação. E não, isso não justifica se encontrar mesmo um crime, porque isso é uma deturpação do devido processo legal, isso pode indicar, inclusive, a armação toda nessa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Entregador, que não sobe no hábito do Peter, Fumei um Jornal e Trago Boas Notícias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A informação nova que a gente tem é que servidor do SERPRO no Rio de Janeiro teria vendido informações de ministros. Então lembra, foram 4 pessoas que foram alvos de busca e apreensão aqui. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque é desnecessário, são funcionários públicos. Se forem culpados, vocês vão ficar sabendo o nome deles aí. Se não forem, eu acho que é uma besteira ficar falando o nome dos caras. Nada leva a crer que isso aqui seja alguma coisa diferente de perseguição. Mas dos 4, um deles era um funcionário do SERPRO, que estava cedido à Receita Federal. Cara, o cara é funcionário desde 81, bicho. Não é funcionário público novinho que entrou agora, não. O cara já tem, ó, anos e anos de casa. Você acha que o cara ia meter um mole desse, cara? Ia acessar uma ficha de um ministro, não sei o que lá, sabendo que fica tudo registrado lá no sistema? E mais, vender a informação, receber na conta corrente dele? Não tem uma coisa estranha nessa história, né? A investigação interna da Receita Federal aponta que o servidor do SERPRO, fulano de tal, teria vendido informações sigilosas de ministros do STF e seus familiares. O caso dele é considerado mais grave dentre os 4 alvos da operação da Polícia Federal, que apura o vazamento de dados sigilosos de ministros do STF. Segundo fontes diretamente ligadas à investigação, o fulano atuaria no Centro de Atendimento ao Contribuinte do bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Cara, isso aqui é do lado lá de casa. O Laranjeiras e o Catete é pertinho, né? Eu moro no Catete, eu sei onde é que fica essa coisa da Receita Federal ali em Laranjeiras. É do lado ali de casa. Apesar de ser do SERPRO, ele estava cedido à Receita Federal, atuando na ponta de atendimento aos contribuintes. Essa posição, segundo fontes, garante acesso direto a dados sigilosos. Mas todo mundo sabe que fica tudo registrado, quem que você acessa ali no sistema. Todo mundo sabe disso, né? Ainda não há avaliação se os 4 trabalhavam de maneira interligada. A CNN tenta contato com o SERPRO e as defesas do citado, o espaço segue aberto para atualizações.
Aqui, ó, Receita suspeita de. Receita vê indícios de que servidor entregou dados sigilosos de ministros do STF a terceiros. De novo, se o cara foi uma fonte jornalística, se ele pegou aquela informação e forneceu para um jornalista, para o jornalista divulgar, ele está fazendo um papel que é considerado válido. Isso não é um crime. Um funcionário de qualquer órgão público que denuncia uma coisa errada na sua área, e no caso ele teria denunciado que a Viviane Barsi de Moraes, né, a esposa do Alexandre de Moraes, recebeu não sei quantos milhões aí nos últimos anos, e não sei o que lá. Isso é coisa de interesse jornalístico. Esse cara não é criminoso. Por isso que o Alexandre de Moraes está dizendo que ele vendeu essa informação. Ele não entregou essa informação. Isso faz uma diferença enorme no final das contas, né? O Eduardo Tagliaferro, vocês sabem, eles tentaram prender ele, desistiram, tá, do Eduardo Tagliaferro. Não estou mais querendo a prisão do Eduardo Tagliaferro, porque justamente não tem base para isso, né? O cara foi uma fonte jornalística, não ganhou nada com essa história. E agora, ele sabendo que deu errado no caso do Eduardo Tagliaferro, que não conseguiu ir adiante porque não tem prova de que ele recebeu grana nenhuma de nada, eles já começam com esse papo aqui. Tem evidências de que ele recebeu dinheiro mesmo? Pode ser que sim, não sei. Não estou a par dos casos aqui, a par das informações, mas mais uma vez me surge como algo muito estranho, né? As pessoas sabem, quem trabalha na Receita sabe que tudo é registrado. E vai receber um dinheiro na conta, meu amigo, faz um Pix para minha conta aqui, porra. Tá muito estranha essa história, né? Mas, de novo, o ponto importante aqui é, mesmo que isso seja verdadeiro, mesmo que o cara realmente seja um criminoso e tenha vendido essas informações, isso daqui é um absurdo. A maneira como Alexandre de Moraes atuou nesse caso continua sendo um absurdo sem tamanho. Ele perseguiu o pessoal da Receita para tentar forçar alguém a confessar alguma coisa para chegar na imprensa. Ele quer chegar na imprensa. Tudo isso daqui, ó, em Laranjeiras, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a Globo, sabe onde é que fica a Globo, né? O Globo fica no Rio de Janeiro, né? O jornal Globo, a Rede Globo, fica no Rio de Janeiro. Então é possível imaginar que o cara tenha vendido para alguém dentro da Rede Globo e aí chegou na mesa da Malu Gaspar. Eu não sei se a Malu Gaspar mora no Rio de Janeiro não, tá? Não sei como é que fica isso, mas a sede da Rede Globo é no Rio de Janeiro. Então, pode ser que seja essa a história. Esse seja o cara, o informante da Rede Globo dentro da Receita, que estava vazando essas informações, né? Então, eles estão dizendo aqui a situação, como é que foi, coisa e tal, e mesmo que ele seja culpado, de novo, acho um absurdo isso daqui. Os caras não têm foro por prerrogativa de função, então se for para ser investigado, tinham que ser investigados na primeira instância, não pelo STF. O Alexandre de Moraes supostamente é vítima nesse caso, ele não poderia ser o juiz do caso da mesma forma. O inquérito das fake news é um inquérito teratológico, é um inquérito que não tem nenhuma lógica de ser, nunca deveria existir, já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Usar esse mesmo inquérito mais uma vez só mostra o absurdo que se tornou o STF. O STF se tornou um centro de poder pelo poder. Não é o poder para defender a instituição ou o poder para fazer a justiça no Brasil, não. É poder pelo poder. Não pode criticar ministro do STF, você está atacando a democracia do Brasil. E olha, isso começou exatamente... O pessoal, quando era com o Bolsonaro, o pessoal achou lindo. Isso aí, bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Não que é um absurdo criticar o STF, não sei, muitos jornalistas da Globo falaram isso. Não que é um absurdo criticar o STF, estão atacando a democracia. Não, ninguém nunca atacou o STF, atacaram as decisões do juiz. Os juízes estavam sendo políticos, estavam sendo parciais, estavam tomando decisões erradas. Como, aliás, agora vocês estão criticando os juízes e agora vão tomar no cu todo mundo porque o Alexandre de Moraes está imbuído do espírito do, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, né? Aqui, ó, até os auditores da Receita, a Associação de Auditores da Receita, criticou a ação do Moraes contra os servidores. Não podem ser bodes expiatórios, né? É aquilo que eu falei para vocês. É muito difícil os caras terem metido nisso de curioso nessa história. Se teve ordem superior, teve ordem superior. Se eles fizeram isso como parte de um processo, foi como parte de um processo. Cara, o Alexandre de Moraes já chegou lá botando tornozeleira em todo mundo, confiscando o passaporte de todo mundo, punindo as pessoas. É típico de ditadura, punição com medidas cautelares e um inquérito amplo que não tem base nenhuma, né? Então, mais um absurdo aqui, o pessoal está reclamando com razão, né? Você sabe que eu não gosto de auditor da Receita Federal, não. Eu, por minha natureza ANCAP, eu queria que todos eles se fudessem todo dia.
Mas eu tenho que concordar que é um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo com os caras aqui, né? E aquele negócio, o que está errado, mesmo que seja contra alguém que você não gosta, porque quando se faz com alguém que você não gosta, depois pode fazer com você, meu amigo. Se está errado, não tenho que fazer esse troço não, né? Um absurdo esse tipo de coisa, e uma perseguição clara, e principalmente mostra a questão toda da ameaça do Alexandre de Moraes aos jornalistas. O Alexandre de Moraes quer chegar nos jornalistas. Agora, o que mais me chama a atenção nessa história toda aqui a gente sabe que por trás dos jornalistas está o Lula, né? O Lula que está incentivando essa coisa toda. E aí uma dúvida tem surgido na minha cabeça, né? Por que o Lula quer tanto derrubar o Alexandre de Moraes, quer tanto derrubar o Toffoli, quer tanto enfraquecer o STF, né? O que está acontecendo, né? Assim, eu já falei para vocês que o Lula tem várias vantagens para isso, mas talvez tenha uma outra causa além disso também. Não me sai da cabeça que teve algum tipo de acordo do pessoal do STF com o Lula na eleição de 2022. Alguma coisa do tipo, não, a gente vai te tirar da cadeia, vai te eleger agora, mas você não pode candidatar à reeleição. Por quê? Porque eles queriam tirar os dois extremos, queriam tirar o Bolsonaro, fizeram tudo que podiam e não podiam, né? Fizeram lá o esquema todo lá de tirar o Bolsonaro na marra de um golpe inexistente, não sei o que lá, e eles querem tirar o Lula também. Pro Centrão, eles querem o Centrão, eles querem a terceira via, né? Eles acham que vão reviver o PSDB. Não vão, né? Eu já falei que não vão, mas eles querem isso, né? E daí, eu acho que o Lula já percebeu que o pessoal vai fazer essa jogada com ele, já percebeu que vão limar o Lula dessa eleição. E é por isso que o Lula está atacando o STF. O Lula tem que enfraquecer o STF para o STF não ter força para limar o Lula nessa eleição. Será que é isso mesmo? Será que chega a esse ponto o estratagema do pessoal? Não, provavelmente não, acho que não, é demais isso daí. Mas enfim, não dá para descartar que, no final das contas, caçaram essas pessoas aqui para ameaçar jornalista. Mas na outra ponta a gente sabe quem está. Quem está incentivando os jornalistas a fazer isso é o Lula. É que o Alexandre de Moraes não pode bater no Lula diretamente, então ele bate nos jornalistas, vai bater no jornalista, vai bater no auditor da Receita. Se alguém deu ordem para isso, foi o Barreirinhas, lá indicado pelo Lula, né? Da mesma forma, o relatório da PF que bateu no Toffoli lá, foi indicação foi do André Rodrigues, pô. O André Rodrigues, cria do Lula, né? Ou seja, essa coisa toda aqui está rodando entre Lula e STF. Mas, é lógico, o Alexandre de Moraes vai bater em quem ele pode bater. Ele não pode bater no Lula ainda? Ou será que pode, né? Ou será que é só uma prévia para isso? Onde que vai parar essa coisa? Que tá estranho, tá estranho. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.